A maioria dos personagens de desenho são feitos para você gostarem deles, mas tem personagens que são simplesmente intragáveis, e é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, os personagens mais insuportáveis dos desenhos animados. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Pop. Já abrindo a lista com uma personagem que eu achava muito chata, mas que curiosamente é a personagem favorita de muita gente do desenho, que é a Didi, de Laboratório de Dexter. A Didi é a irmã mais velha do Dexter e ô menina insuportável. Ela não cala a boca, vive pra atrapalhar o Dexter e as invenções dele. Cara, o quanto eu achava a Didi chata não tá escrito. O episódio tava correndo normalmente até ela aparecer e estragar tudo. E a Didi me irritava num nível que esse era o motivo de eu não gostar tanto assim do Laboratório de Dexter. Gostava do desenho, achava ele legal, mas definitivamente não era um dos meus favoritos não, muito por conta da Didi, porque eu achava ela muito insuportável. Porque o titio avô, ele é um péssimo personagem. Eu conheci ele pela primeira vez no desenho Steven Universo, porque tem um crossover no meio, mas eu achei um personagem muito chato que grita muito. E ele também tem um humor sem lógica, ele aposta forte no nonsense, bem extremo, sabe? E não é muito legal isso. Então, parte do público, como eu, acha barulhento, cansativo e bastante confuso também. O titio avô, ele resolve tudo de forma muito aleatória, ele é bastante imperativo. O desenho também não tem muita profundidade não, diferente dos outros personagens da Cartoon. Porque ele não tem nenhum arco emocional, não há nenhum crescimento no personagem, não há um conflito real. E o público-alvo, ele não é muito bem definido. Crianças muito pequenas podem gostar, mas crianças um pouco maiores podem acharem muito infantil e muito idiota. Largado no sofá, largado no sofá. Agora um personagem que é tão irritante, mas tão irritante, que é literalmente o nome do personagem, que é a Laranja Irritante. A Laranja Irritante surgiu no YouTube como um meme, um vídeo viral. E esse personagem ficou tão grande que acabou ganhando uma série no Cartoon Network. Mas é aquilo, como meme, o negócio até funciona, mas como um protagonista de uma série, aí não tem como, velho. Aí não dá. A Laranja é muito chata, não cala a boca também, e toda vez que abre a boca é pra fazer uma piada muito sem graça. É sempre assim. Admito que na época eu até gostava de assistir a série que passava na Cartoon Network da Laranja Irritante, mas com o tempo eu fui percebendo que a série era muito ruim, muito cringe, muito realmente mal feita mesmo. E a Laranja Irritante é um personagem horrível. Não tá feliz por eu não ter dito maçã de novo? Porque pra muitos o Scooby-Doo é um péssimo personagem. Eu não me incomodo muito com o Scooby-Doo. Eu acho ele até, tipo assim, ele é irritante, ele é. Mas eu acho até ele um personagem legal, tipo, fazendo xixi em cima da Daphne. Aí lá naquele primeiro live action que a gente teve nos anos 2000, sendo jogado pra fora e, tipo, largado lá no meio do nada. Eu acho muito bom. Porque o Scooby-Doo é tão mal visto. Porque pra muitos a personalidade dele pode ser inexistente. Ao contrário do Scooby-Doo, ele tem traços menos marcantes. Não tem conflitos, não tem um medo exagerado e não tem falhas muito claras. Ele parece muito genérico e sem graça. Ele tem um excesso de coragem artificial, enfrenta monstros sem pensar, nunca sente medo, nunca sofre consequências. Isso quebra a tensão e deixa tudo previsível e sem emoção nenhuma. É uma mini versão mal vista do Scooby-Doo. Ele é meio que um Scooby-Doo mini, só que valente. E isso faz o Scooby-Doo apenas ser uma cópia inferior, sem identidade própria. Ele rouba o protagonismo errado. Vários episódios ele resolve a situação sozinho, faz o Scooby-Doo parecer infantil e ignora o trabalho todo da Mistério S.A. E para muitos fãs, isso desvaloriza os personagens clássicos. E ele é meio que um personagem imposto pra gente. Scooby-Doo surgiu em uma fase que o estúdio forçava personagens infantis, adicionava crianças fofas para atrair o público. E isso fez o público sentir que esse personagem só estava ali por obrigação, não por necessidade narrativa. Eu sou Scooby-Doo! Agora um personagem que também é o protagonista da série, mas que esse ser me irrita no fundo do meu âmago, que é um desgraçado chamado Shinji Ikari, de Evangelion. O cara é um total passivo, ele nunca toma decisões por si mesmo, ele sempre hesita, recua, mesmo que a Terra esteja em perigo. Ele vive querendo a aprovação do pai, que tá claramente cagando um tonel pra ele. Fora essas repetições de ciclos, parece que ele não aprendeu nada com as coisas que ele viveu. Quando ele parece que vai evoluir, ele volta pro ponto que ele tá. Eu entendo que o personagem realmente ele é bem construído, bem trabalhado, mas acompanhar um protagonista assim, eu sei que também que ele tem depressão e tal, mas acompanhar um personagem assim, logo sendo o protagonista, não dá, cara. O Shinji é muito chato, nem o próprio criador da obra gosta do personagem. Olha aquela atitude horrível que ele teve com o Asuka lá no filme ali. Não é canônico, mas ainda assim é uma atitude horrível. Por que a Vicky de Os Padrinhos Mágicos ela é tão irritante? Eu não sou aqui uma das fãs, assim, árduas de Padrinhos Mágicos, não. Eu até não curto muito, mas a Vicky também era uma personagem muito irritante. E ela tinha uma maldade muito exagerada e sem limites. E ela não era só uma babá ruim. Ela é cruel de propósito, gosta de ver o time sofrer, nunca demonstra culpa ou arrependimento.
Isso faz com que ela pareça ser uma vilã sem freios. Fica cansativo com o tempo. Fora que ela também grita constantemente. O humor dela é baseado em voz alta, berros e ameaças repetitivas. E depois de vários episódios, isso meio que vira um barulho e não uma piada. Não tem nenhum tipo de evolução com a personagem. Ao longo da série, ela nunca aprende pelos seus atos, nunca muda e nunca perde de verdade. Ela sempre volta pior, que gera uma grande frustração com o público. Ela tem castigos desproporcionais, muitas punições que ela faz pro time são exageradas, absurdas e às vezes perturbadora. Isso passa do vilão cômico para algo muito desconfortável. E o humor é bastante repetitivo. O ciclo é sempre quase o mesmo. Vicky chega, maltrata o time, sai impune. Sem variação, o personagem fica previsível e enjoativa. Então, o que quer jogar? Damas ou calabouço? Damas! Então é calabouço! E se você tá gostando do vídeo até aqui, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais e sempre trazer mais conteúdo pra vocês. Tem uns vídeos aqui no canal toda semana, todo segundo, todo sábado, às 6 da tarde, sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. E agora sim, bora voltar pro vídeo. Que a Candice de Phineas e Ferb é uma personagem tão irritante assim. Ela meio que foi criada pra ser aquele tipo de personagem que cumpre um papel, só que com o tempo ele pode cansar demais as pessoas que assistem. Por exemplo, ela tá sempre ali querendo dar pros pais o que os irmãos fazem nas férias. E isso pode acabar irritante, porque é muito repetitivo, você vê vários episódios seguidos. Pra mim, por exemplo, que eu conheci Phineas e Ferb, vi que só tava passando Phineas e Ferb do Disney Channel, eu achei, tipo, muito chato, justamente por ser muito repetitivo. E que realmente ela é tão irritante, porque ela tem uma obsessão em dedurar os irmãos. A vida da Candice gira em torno de provar sempre que os irmãos estão aprontando na visão dela, mostrar tudo pra mãe, ou pro pai também. E isso nunca dá certo. E a repetição vira frustração pro público. Ela tem gritos exagerados constantes e ela é muito insuportável. Grande parte do humor dela vem de surtos, gritaria e expressão muito exagerada. Por muitos episódios, isso pode se tornar muito barulhento e não engraçado. E ela também tem a falta de evolução real. Mesmo sendo muito inteligente, ela não aprende com os próprios fracassos. Repete o mesmo plano todos os dias, não muda de abordagem. Isso passa a sensação de que o personagem está sempre preso em um looping eterno. Também dá muita vergonha alheia. Muitas cenas dela causam constrangimento extremo, situações humilhantes. Nem todo mundo gosta do humor baseado em sofrimento social. E ela também tem um tipo de um contraste com o tom da série. Enquanto Phineas e Ferb são otimistas, criativos e leves, Candice é negativa, ansiosa, controladora. O contraste faz ela parecer cada vez mais chata. Eu acho que ela só se salva quando ela começa a se apaixonar por aquele menino lá que eu não vou lembrar o nome, e ela esquece um pouco dessa obsessão dela de dedurar os irmãos. Mãe, olha, você precisa crer. Mãe, olha, é só ir lá e... Agora não temos um personagem só que é irritante, mas sim dois, e eles são os protagonistas do desenho, que são o Fanboy e Chan-Chan de As Aventuras de Fanboy e Chan-Chan. Fanboy e Chan-Chan são dois moleques que saem por aí vestidos de super-heróis, mas eles não são super-heróis e vivem histórias muito malucas e nojentas pela cidade. Assim como a Laranja Irritante, eu até gostava de assistir esse desenho na época, mesmo sabendo que era um desenho horroroso, e realmente era um desenho muito ruim. Pensa aí, dois serizinhos chatos eram o Fanboy e o Chan-Chan. Além do design deles serem muito estranhos, os personagens deles são chatos, irritantes. O humor do desenho é um humor pautado em coisa nojenta, tipo arroto, peido, vômito. É um negócio tão idiota, tão boboca, que não chegava nem a ter graça, era só triste de assistir mesmo. Fanboy e Chan-Chan é aquele típico desenho que é inacreditável saber que a Nickelodeon aprovou isso e passou. É inacreditável. Porque o Ronaldo de Steven Universo é um dos personagens mais irritantes do desenho. Você já foi assim árdua pro próximo episódio quando você encontra um episódio do Ronaldo e você, tipo, cai o seu brilho todo? É tipo isso. Ele se acha mais do que todo mundo, vive criando teorias conspiratórias, se coloca como especialista em gems e ignora fatos óbvios. Isso faz ele ser um personagem muito arrogante e não inteligente. E ele é obcecado e sem noção. A curiosidade dele passa muitas vezes do limite. Ele invade espaços, inspeciona a gente, coloca os outros em risco. E o humor vira incômodo e nada engraçado. Ele tem um ego muito inflado, ele quer atenção, validação e ser o centro da narrativa, coisa que definitivamente ele não é. Transforma qualquer situação em algo sobre ele mesmo. Não aprende com os erros e, mal após causar vários problemas, ele repete os mesmos comportamentos, não muda sua atitude, não amadurece. Isso gera uma grande frustração com o público. O humor dele é muito específico. O personagem satiriza obcecados, teorias exageradas, comportamentos tóxicos de fandom. Mas quem não se identifica com esse tipo de sátira só vê alguém chato e inconveniente. Eu pensei que nunca fosse pedir! Agora uma personagem que, além de chata, ainda atrapalhava a trama do desenho,
que é a Uni, de A Caverna do Dragão. A Uni é um unicórnio que é o pet da turma que a gente acompanha. É bonitinha, fofa e tal, mas ela faz um som de bezerro que é chato demais, fora que é teimosa e abusada. Às vezes o pessoal falava pra ela não fazer uma coisa, ela ia lá e fazia. Me irritava ainda mais na Uni, os protagonistas de A Caverna do Dragão, eles queriam ir embora e voltar pra casa deles, pro mundo real. Toda vez que eles estavam na boca do portal pra ir embora, a Uni ficava pra trás e eles tinham lá que voltar pra salvar a Uni. Principalmente o Bob lá, o do Takapa, ele ficava, não, a gente tem que voltar pela Uni, não sei o que. Mano, isso me dava uma agonia, uma raiva que vocês não tem noção. Aí nisso eles voltavam, salvavam a Uni e o portal fechava e eles não voltavam pra casa. E nisso eu ficava me perguntando, o que esse povo ia fazer com o unicórnio no mundo real? Das duas uma, ou a Uni ia desaparecer que nem as armas mágicas dele iam no mundo real, ou ela ia virar um cavalo normal, sem unicórnio. Vai saber, eu sei que é cruel, mas eu queria que a Uni morresse em algum episódio, porque eu não aguentava mais essa personagem. Concorda comigo? Discorda de mim? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dessa lista. Quais personagens que a gente não colocou aqui que você queria que tivesse? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo e sobre esses personagens. Muito obrigado, Júlia, por participar de mais um vídeo aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos para vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e falou, galera!